das Viúvas. Eu não sabia que existia essa data. Nossa produção descobriu uma data para chamar a atenção para a situação dessas mulheres que 1 em cada 10 encontra-se em pobreza extrema. Por isso, esse é o nosso assunto de hoje no quadro Eu Tenho Direito. Sheila Sodré já está aqui com a gente, vai começar falando sobre pensão por morte. Sheilinha, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Você tá boa? Tô ótima. Não vou dançar forró, eu tô aqui o tempo todo nos bastidores, só vocês falando de forró, São João, canjica, e é como se nem acontecesse São João pra mim, vou pegar e emendar normal. Tá trabalhando normal, né, Sheilinha? Eu acho que muita gente também tá assim, né? Pensão por morte, a gente preparou inclusive uma tabela para mostrar a relação da idade, tá? Da dependente na data de óbito e a duração máxima do benefício, porque é uma regrinha que tem, assim. Agora, né, houve essa mudança, é importante. Foi só alertando que apesar de ser o dia da viúva e a gente está levantando para a viúva, hoje em dia no direito previdenciário, qualquer outro, não tem mais questão de gênero, não. A gente está falando pro seu dia da viúva, mas se for o caso do viúvo aí, vai a mesma coisa, a regra é a mesma. Questão de gênero não está contemplada nessa data, tá? É só uma questão de calendário, né, Sheila? Exatamente. Vamos para a tabela. Vamos ali, explica pra gente, Sheila. Fê, porque antigamente a gente sempre falava que a pensão era vitalícia, né? Então, com essa alteração, não é mais. Porque parte do princípio de que o cônjuge, quando ele falece e deixa o seu companheiro, sua companheira, seu esposo, ainda com 22 anos, com 27, com 30, com 41, 44, parte do princípio que ela consegue, depois de um certo tempo, se erguer e conseguir sua independência financeira ou não precisar do INSS. Partiu dessa visão, né, em relação a isso. Então, quanto mais novo o cônjuge que sobreviver, menor o tempo da pensão, Fernanda. Ou seja, se a companheira ou o companheiro tiver menos que 22 anos... Na data da morte, né, do companheiro. O fato gerador aí é sempre, né, o fato vai ser sempre... da morte, né? Do falecimento, Fernanda. Então, ou seja, 22 anos até 3, entre 22 e 27, 6 anos, 28 e 30 anos, 10 anos, Exato. 31, 41, 15, 42 a 44, 20 e sim, a partir de 45 anos, aí sim essa pensão é vitalícia, assim? Exatamente, Fernanda. Aí o que acontece quando ele bota assim, tem sempre no direito, tem sempre, depende, tem sempre as exceções. Tem alguns casos que são exceções, claro, que é o caso da questão da morte por acidente de trabalho, né? Que aí realmente não tem a questão dessa carência ou desse tempo aí limitado. Então, existem algumas situações em que existe, como também a questão do beneficiado, né? A gente teve, vira e mexe a matéria, a gente sempre falando do número de pessoas falecidas agora com Covid, né? E pegou muita gente desprevenida, pegou gente desempregada, pegou gente que não era mais não era mais contribuinte do INSS, então estava desprotegido. Outras estavam recebendo seguro-desemprego quando faleceram. Então, existem essas situações que, mesmo assim, Fernanda, ainda dá direito à pensão para a viúva. Então, quem estava numa situação dessa e que o companheiro faleceu, mas ele ainda era um assegurado do INSS, porque ainda estava, por exemplo, só tinha 12 meses, ou em alguns casos, até 2 anos que ele tinha feito a última contribuição, ela pode ainda tentar, sim, né, a receber a pensão. Isso é importante, aí um advogado previdencialista, um advogado que é exclusivo da área de previdência, para que você não achar que qualquer advogado vai resolver seu problema, porque não é. No direito é como na medicina, tem sempre um advogado especialista para aquela área. Muito bom, tem muita dúvida. Imagina. Vamos para as dúvidas dos telespectadores, Desirê, para o pessoal de casa se sentir contemplado também. Sou viúva há anos, comenta a Irene. Meu marido nunca pagou INSS. Teria direito a algum benefício? Se não é beneficiário, né, Sheilinha? Exatamente, aquilo que nós falamos, gente. E aí, às vezes, criam as falsas culturas. Se você nunca contribuiu com o INSS, com o sistema do INSS, não tem como você gerar uma aposentadoria ou uma pensão, salvo alguns outros casos especiais, mas mesmo assim é muito raro, né? Seria a assistência social, e a assistência social não gera benefício de pensão. Então é importante você entender isso, que é o BPC, tem algumas outras, não gera o benefício de pensão, tem que ser realmente contribuinte.
Uma telespectadora comenta sobre a demora. Né? Ela disse que ficou viúva e a pensão só foi liberada depois de 8 meses. Ela quer saber se é viável estar com o processo por danos morais ou então, de repente, ver esse tempo, né, esse ressarcimento. Normalmente, Fernanda, até agora nessa fase da pandemia, se antes demorava, nessa fase da pandemia tem demorado muito mais também para sair as aposentadorias. Mas tem uma coisa certa, o INSS normalmente ele sempre paga os atrasados de acordo com a data, né, ou do falecimento ou do protocolo, e aí vai ou até algumas decisões judiciais que a gente vai discutir quando é companheira, quando não é. Então, normalmente, o INSS, ele paga com juros essa demora. Então, é como se já estivesse pagando, ele tendo uma penalidade. Entrar com danos morais, gente, sinceramente, diante da situação que é o INSS, das demandas que tem, não acredito, não vejo jurisprudência nesse sentido. Eu acredito que não cabe, mas, se você quiser perguntar, mas normalmente não. Porque a demora, ele entende que é a demora do processo. Ainda mais no auge de pandemia, que tem demorado mais um pouquinho. Sinceramente, 8 meses talvez eu já vi mais longos. Talvez era importante ela observar se entrou retroativo, né? Exatamente. Aí tudo bem. Se aí se não entrou, cabe Sim, mas é muito raro eles não geralmente passarem. Entra, né? Fernanda, já é bem tranquilo. A Robevânia está dizendo o seguinte, o pai dela faleceu e a mãe já é aposentada. Aí ela quer saber se ela tem direito a receber a pensão do pai que era aposentado. Claro, aí uma das questões que a gente vai falar, e que eu sei que pode vir muitas dúvidas, nós temos benefícios diferentes, nós temos uma alguém, ela, no caso da mãe dela, está aposentada porque ela contribuiu para o sistema, né, do INSS, ou não, vai ver que a aposentadoria dela pode ser até de outro sistema, de um regime próprio, por exemplo, ou do município, ou do estado, ou da União. Então, vai depender também da situação, mas o que ela recebe é uma aposentadoria, porque ela contribuiu com o sistema, e agora ela está recebendo uma pensão no caso de morte. Tá? Então, você pode aí acumular essas duas questões. Ou seja, se não entrou, faz 1 ano. Se não entrou, ainda pode entrar, né, Sheilinha? Pode sim. Tá, não deixa passar teu direito não, tá? Tem um filho de 1 ano, o pai dele faleceu e não trabalhava de carteira assinada. Tem direito à pensão, no caso, tem acesso aos documentos, estão com os filhos mais velhos. Mas se ele não trabalhava, né, Sheilinha, de carteira assinada... Pois é, essa é a grande questão, a grande dificuldade que nós temos, que é a falta de proteção. Hoje de manhã, na Jovem Pan, eu falei sobre o microempreendedor individual, que de uma forma ou de outra é uma grande proteção. Isso não aconteceria, porque realmente, se um filho, uma pessoa solteira, ele tem carteira assinada, várias situações, se ele tem carteira assinada, ele contribui com o sistema, né? E ele vem a falecer por acidente de trabalho, ele vai ter, além do benefício, vai ter a pensão com os pais, Fernanda, que passa para os pais, mas imagine ele comete algum crime, aí tem o auxílio reclusão. Mas lembra, do mesmo jeito que não recebe uma pensão os pais, porque não houve contribuição, o auxílio reclusão ninguém recebe se também não tiver contribuído para o sistema. Porque aparecem esses fake news da vida dizendo, o bandido está preso e a mulher e os filhos menores estão recebendo pensão. Se ele contribuiu para o INSS, a família tem direito, porque ele pagou para isso. Uhum. É o direito do seguro, né? Exatamente. Lembrando que é um seguro. Então, se você não contribuiu para o INSS, não tem como você ter pensão. Exatamente, né, assim? Fernanda. Vivi 3 anos com o meu esposo antes dele falecer. Ele era casado e não divorciou da ex-esposa. Tem direito ao benefício dele? Fernanda, esse tema a gente precisa falar, porque ele é complexo e eu sei que tem muita gente nessa situação, né? Nessa situação. Olha bem, o que acontece é o seguinte, boa parte, quando o casal se divorciava, principalmente no nosso passado, pessoas com 60, 70 anos, normalmente, quando eles se separavam, faziam o divórcio, eles estabeleciam uma pensão, né? Aí eu tô falando mais para a esposa mesmo. Então, estabelecia uma pensão para a esposa. E a pensão já era descontada no contra-cheque dele. Quando ele se aposenta, essa pensão também passa a inserir como beneficiário. A ex-mulher está como beneficiária do INSS. Ele não se separou e ela continua como beneficiária, é a lei do INSS. Tem um rol de beneficiários, entendeu? Então, o ex-cônjuge, ele entra, entre aspas, se ele for beneficiário, se ele depender. Então, se sua mãe tinha uma relação, que é aquele que a gente falou da última vez, de união estável, e ela tem como provar isso no INSS, já tem mais de 2 anos, pelo que ela me disse, você tem que pedir isso e provar, porque aí será compartilhada essa pensão com a esposa, a ex-esposa, caso ela tenha algum tipo de benefício,
tinha essa dependência econômica, você vai passar, sim, a dividir essa pensão, Fernanda. Ou seja, tem que ser com o advogado nesse caso, que é toda uma questão de prova. Procure um advogado de sua confiança e previdenciarista. Ó, Sheilinha, para encerrar essa primeira parte, que Sheila não vai embora não, daqui a pouco ela volta. A Analice, primeiro Analice, nossos sentimentos, viu? Que Deus console seu coração. O marido dela faleceu vítima de Covid, agora no dia 8 de março. Ela quer saber como é que funciona o benefício pensionista do INSS. Qual é o valor que ela tem direito? Nesse caso, tem relação quanto ele contribuía, Sheila? Tem sim, Fernanda. Vai depender exatamente de quanto ele contribuía. Pelo que ela está me falando, para ela ir e pelo tempo que isso ocorreu, ela já deve ter dado a entrada junto ao INSS. Porque elas não só têm a pensão, né, Fernanda? Porque se ele era empregado, CLTista, tem também saldo de salário, você tem um FGTS, tem algumas outras coisas que você pode também receber e buscar. Então, no caso, ela deve ter dado entrada, sim, ao INSS, de acordo com o valor que ele recebia, né? É o valor que ela vai receber de pensão. Sheilinha volta daqui a pouquinho, mas deixa eu só mostrar como está o nosso WhatsApp. Desirê, por favor, me dê em tela cheia. Olhe, é eu que lute para atender todo. Mas eu garanto que eu vou me esforçar ao máximo. Sheila hoje está sendo super objetiva para a gente poder... Tem umas frases e umas leis, uns artigozinhos que vai responder muita gente, Fernanda, tenho certeza. A gente volta daqui a pouquinho, tá, Sheilinha? Até já. Toma um cafezinho, tá bem quentinho. Já tomei. Um cafezinho pra Sheilinha. Ó, o seguinte, faz tempo que os bolos, eles deixaram de ser somente sabor. Hoje em dia, a gente compra bolo também pela sua imagem, pela sua beleza. É um fator importante, sim. E as decorações em pasta americana e chantininho, que se cuidem, viu? Porque tem um novo formato de bolo que vem ganhando espaço no